Um macaco desse carrega uma melancia daquele tamanho, põe dentro do carrinho. Quer ver? Ei, cara. Vou pegar o. É só pra rir. Lá vai. Ai, meu Deus do céu, mas foi foda. Que vergonha, não vai chegar lá e vai vender. Ninguém consegue acreditar nisso. Ela nem vai buscar por comer. Chegou. Vai vender melancia. Ai, amor. Aquele... Tá tirando, amor? Quer ver? Só pode derrubar a melancia e cair no chão e esborrachar aqui. Esse é demais, viu? Isso é inteligente demais, viu? Olha lá, ó, recebeu, pegou dinheirinho. Olha lá o dinheirinho na mão. Ele vendeu. Olha lá. Ai, meu Deus do céu, viu?